passo pra redatora e falo, tipo, tira leite de pedra disso aqui, tá ligado? Aí ela vai, tipo, cria uma coisa que eu não tava conseguindo criar. Às vezes a criatividade não vem, tipo, é normal. Sim. Então, tipo, alguém no seu ciclo, assim, no seu time, vai saber como resolver aquele problema. Fala, galera! Está começando mais um De Galho em Galho, podcast da Monk. E estou aqui com o Wilson, que na Pô, Monk é Wilson, conhecido como Will, tá brigando comigo, cara. e a Marina. Eu sou o Eduardo Santos, planejamento estratégico e design aqui da Monk. E, por favor, vou pedir que vocês se apresentem. Will. Obrigado, meu amigo Edgar. Meu nome é Wilson, como fui apresentado aqui pelo amigo Ed. Sou conhecido como Will aqui na Monk. Sou planejamento e social media, planejamento estratégico. E tudo que precisar também. Um pouquinho de cada coisa. Coringa. É isso. Marina, se apresentar. Oi, gente, eu sou a Marina, sou redatora aqui na Monk, também faço parte do planejamento. Tô há quase 3 anos na Monk, comecei somente como redatora, e daí agora tô na área de planejamento também, faz uns meses. E a gente vai falar sobre essa pluralidade, né, das Sobre áreas. essa pluralidade, exatamente. O papo de hoje é para falar sobre esses profissionais que são coringa, como o Will falou, né, na empresa, que fazem mais de uma função. E, tipo, o porquê isso é importante, tipo, quais são os prós e os contras desse, desse evento, né, de você fazer mais de uma área. E também falar um pouco sobre a gente como pessoa e, tipo, ser um profissional é importante, mas você como pessoa também é importante para a empresa. Então, tipo, como o que você faz fora do teu ambiente de trabalho influencia em como você leva o teu trabalho ao longo dos dias. Então, Will, você que é social media, planejamento estratégico e qualquer coisa, coringa, como você falou, quais são, primeiramente, as dificuldades que tu encontra por estar em mais de uma área, assim? Acho que o principal de tudo é ter uma organização, né? Então, no começo, quando eu comecei essa multidisciplinaridade, então trabalhar em várias coisas, várias demandas, várias vertentes, eu não tinha uma organização como meu ponto forte, né? Então, precisei botar isso como em prática, então poder organizar, de ter demandas de social media, ter demandas de planejamento, sei lá, que seja simples tarefa de brifar uma peça, mas às vezes tu tá com uma demanda ali urgente de social media ou de qualquer outra coisa e tu tem que saber organizar, sabe? Então, às vezes tu, tipo, saber organizar em questão de tempo e em questão também de o que é prioridade, o que eu tenho que fazer nesse momento. Então, essa questão de organização, eu botaria como desvantagem, mas tu vai Seria o mais aprender. difícil para você, assim, E aí depois conciliar vira tudo? vantagem porque tu aprende na prática, né? Na marra ali. Então a organização ali, eu tenho uma organização forte, acho que é super necessário para isso, né? Tá. Eu concordo, assim, tipo, são vários clientes e várias tarefas para clientes diferentes, então, tipo, pode ser meio confuso eu estar fazendo planejamento de um cliente aqui e aí alguém me chama para ajudar no design de um cliente aqui, eu tenho que gerir algumas pessoas ali no meio, então acho que essa organização também seria, tipo, o mais difícil para mim de conciliar, porque é muita coisa diferente, são pequenas coisas diferentes de vários âmbitos, assim, então é um pouco complicado. Mas como planejamento, organização é o que eu tô sendo pago para fazer, né? Sim. Então, Marina, qual a maior dificuldade que você tem? Não vale dizer organização porque a gente já falou, tá? Se Não, era organização, escolhe não, a não. segunda, assim. Não, organização, na verdade, eu acho que é meu ponto forte, assim, não acho, não que não seja um ponto negativo de estar em 2 áreas, Uhum. mas no meu caso eu acho que é um ponto forte, sempre foi, assim, eu acho que por isso que eu consegui migrar para outra área de maneira tão fácil, tão tranquila, que não foi, nem foi um marco, assim, tipo, agora você é do planejamento, foi mais Orgânico, assim. foi muito orgânico dentro da empresa, com as mudanças, com os clientes que foram aparecendo ou desaparecendo, né, Ou da desaparecendo. nossa cartela. E isso pra mim não foi uma questão falando pessoalmente, Sim. né. Mas no meu caso, como eu comecei como redatora e passei a ser do planejamento, eu acho que o principal foi saber dividir as 2 áreas, porque no meu caso,
começa pelo planejamento e em sequência já vai pra redação, né? De Uhum. vocês é um pouco diferente, né? O Will Sim. começa no planejamento e só lá no fim vai pra social media. E tu tens antes a minha parte, né? Que seria de redação até chegar no design depois. Sim. Então, ter essas duas áreas tão ligadas, tão linkadas, às vezes confunde. Porque às vezes eu faço um briefing, por exemplo, para uma peça que eu sei que eu vou fazer de uma maneira que é muito. Sabe quando a gente escreve assim em tópicos e tu sabe Sim. que só tu vai entender aquilo? Aham. Uhum. Às vezes eu me perco um pouco nisso. Ou tipo, depois eu vejo, depois eu arrumo. Então, isso no início foi uma coisa que me deu uma certa dificuldade, Sim. assim, de diferir. Então, hoje eu já consigo organizar e eu faço exatamente a ordem correta. Primeiro só planejamento, depois só redação, para que as coisas não se misturem, até porque, como a gente trabalha na Monkin atualmente, não existe um cliente fixo, né, para cada pessoa. Claro que tem os clientes em que a pessoa faz ativação, começa, tem mais domínio, mas hoje a nossa política, Nossa digamos assim, cultura, a né? nossa cultura é que todo mundo entenda sobre todos os clientes, sobre Sim. todas as áreas, pelo menos o básico para se alguma coisa cair na tua mão, tu não ficar 100% perdido, né. Isso. Isso aí foi um grande Então marco em questão para Monkin, sim. porque eu via que às vezes pegava um design que precisava suprir a necessidade Uhum. de demanda e pegava um cliente que não estava acostumado a mexer e já virava um bicho de sete cabeças. Sim. Hoje, com essa, acho que diria, com a Monk envolvida de certa forma com tudo que está aqui dentro, então internamente a gente está totalmente ligado, Uhum. ajuda nesse sentido e também a gente consegue ligar as coisas mais rapidamente, né? Então Sim. hoje, tipo, eu pego um cliente que eu não estava tão envolvido, sei lá, se eu precisar pegar um cliente com uma Fujifilm que não faz parte do meu dia a dia, eu ainda consigo, de certa forma, estar ali, dar o meu jeito e Sim. tocar para frente, sabe? Por isso essa questão dos briefings que eu falei também, porque pode acontecer de eu ficar doente, de eu Sim, pegar férias, de ter algum acontecimento naquele momento, que esse briefing não vai vir diretamente pra mim, né? E aí essa pessoa não pode ficar tentando desvendar o que eu tô falando, ou tentando entender a minha linguagem, como que é feito. Tem que ser uma coisa muito padrão, né? Usar o padrão já da empresa mesmo e saber. Por isso que eu, né, tava explicando isso antes. Pra saber como fazer um planejamento bem feito sem pensar na área seguinte. Tem que pensar só naquela área, naquele momento, no teu trabalho ali, porque o depois é com outra pessoa, por mais que seja eu mesma essa pessoa. Sim. Tocou num ponto muito importante que é da comunicação, né? Que eu Sim. acho que tanto a comunicação interna como a própria comunicação de a gente, como planejamento, saber comunicar o que que é o objetivo da peça, o que Uhum. a peça tem destino. Então, acho que essa comunicação está muito interligada com isso, virou um ponto forte nosso de planejamento. Sim. Sim. Eu acho que em questão de empresa a gente ainda tem um pouco a construir em questão de comunicação interna, mas eu acho Uhum. que é um ponto que todo ambiente necessita disso, sabe? Ter Uhum. uma comunicação e saber. Vou precisar brifar a peça. Antes de brifar a peça, já pensar, opa, essa peça aqui é sobre determinado assunto, sobre tal, já fazer aquilo que tu fala de tópicos, já Uhum. botar às vezes até o Como a tópico na outra tua pessoa cabeça, vai né? receber, né. Exato. Eu sempre penso, quando eu faço os briefings, como eu gostaria de receber. Então eu penso: "Olha, eu queria muito poder ler isso aqui e entender de forma muito tranquila, de não precisar perguntar pra ninguém", até inclusive às vezes, eu exemplifico tanto, e aí na hora da redação eu vejo que não precisava de tanta Uhum. minúcia, Sim. né, e aí eu reduzo. Quando chega no design, ele lê o meu briefing e ele mesmo pergunta: "Tá, mas cadê isso aqui?" Porque fica tão óbvio que aquilo ali era pra estar na peça, que faz parte daquela peça, que até a pessoa que não tem nada a ver com aquela redação, ela só vai, né, digamos, montar Sim. aquela imagem ali, entende o que que era pra estar ali. Então ela Sim. mesma sente falta só por ler o briefing. Eu acho que isso é o mais importante, assim, tu conseguir comunicar de forma clara, né, o que que tu quer passar naquele momento. Então, retomando a tua pergunta, né, eu acho que o principal na minha parte, né, saber Sim. definir as áreas, assim. Eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tive, assim, principalmente no começo, foi que aos poucos essa cultura foi se moldando para tipo mais de uma pessoa pode atender o mesmo cliente. Uhum. Então é muito importante estar ligado com a tua equipe, tipo, eu sei que geralmente quem faz essa peça é a Marina, por Uhum. exemplo.
eu sei que ela faz essa peça de tal forma, então a linguagem que eu vou passar para ela é desse jeito. E às vezes quando tu não pode por algum imprevisto, tu vai passar a peça para alguém e esse alguém não tá acostumado como tu tá acostumado com o briefing que eu passo para ti. Uhum. Então, conforme foi se moldando a empresa, uma pessoa pega uma peça aqui, uma pessoa pega uma peça ali, eu acho que de fato esses briefings, né, esse repasse da informação tem que ficar mais cheio, tem que ficar Uhum. mais exemplificado, com o máximo de detalhes possível, porque antes a gente fazia conversando por fora, tipo, jogava a peça para ti, depois eu ia lá no teu privado, falava, essa peça aqui faz isso, isso e isso, acabei de ter essa ideia, ao invés de, tipo, comunicar de forma geral. Então, E tá tipo, tudo acho centralizado também, né? isso. No começo eu tive essa dificuldade em entender, tipo, como montar, para quem montar, e depois entender que, tipo, não é para quem montar, mas para qualquer pessoa que pegar aquela peça vai estar Uhum. entendendo. Exato. E como o planejamento liga todas as áreas, a gente liga o teu social media, liga a tua redação, liga design, eu queria entender de ti agora um ponto forte, tipo, um ponto positivo dessa multidisciplinaridade. Tipo, o que eu acho é que você tá numa empresa e você ter mais de uma área torna você, tipo, torna a empresa dependente de ti, né? Tipo, torna você uma pessoa importante para ela. Então é mais difícil para ela tirar você de alguma coisa do que seria para um profissional que, tipo, sempre faz a mesma coisa e tipo, pode ser, entre aspas, facilmente substituído. Uhum. Então, acho que isso é um ponto muito forte, você ter uma presença na empresa. Eu gosto muito disso, eu gosto muito de estar, tipo, dando a cara na mão, quem tá aparecendo, tá sendo, tipo, essa pessoa que todo mundo tá vendo, assim. Porque gosto muito de ser o centro das atenções. Mas qual o ponto forte que tu acha? Cara, em questão de ser multitarefas, eu confesso que eu gosto, não gosto de ser o robô, meio que de estar sempre Fazendo a fazendo a mesma mesma coisa, coisa. então Charles isso, Chaplin. Charlie Chaplin, pensei Uhum. exatamente isso. É uma coisa que no meu ímpeto eu já não gosto disso, não gosto de ter que todo dia ir para a empresa, abrir o computador e fazer a mesma tarefa sempre. Então, pô, pra mim é uma vantagem eu ter uma semana que eu possa distribuir em 5 dias diferentes o que eu vou fazer nesses 5 dias. Então, um dia eu vou focar em fazer configuração do YouTube, ver o que precisa, subir peça, pegar minutagem para edição. Então, se algum dia eu precisar, editar algum vídeo também para postar nas nossas redes sociais, eu vou lá e edito. Então, tipo, fazer várias coisas diferentes em vários dias eu gosto, então eu botaria como vantagem Uhum. e vantagem pro meu autoconhecimento, né? Sim. Porque aprende muitas Muita coisas coisa. de diferentes formas. Então, eu aprendi um pouco de edição já, porque tinha necessidade de em algum momento ali editar um vídeo, que seria uma coisa simples ali, mas pegar um aplicativo que não fosse o CapCut e aí pegar e editar ali. E aí, pô, eu fiz ali na hora, aprendi umas manhãzinhas, pá, de edição, joguei o vídeo pra frente. Ou então, ir pra evento, ficar gravando, que eu acho muito massa. Então, porra, fazer umas coisas diferentes, eu acho que boto como vantagem. E também pra tua autoestima, né? Porque, tipo, ficar sempre fazendo a mesma coisa Sim. acaba Tu É se vê gostosinho, né? capaz, né, se de ver. outras tarefas, de outras E tu funções, se né? vê mais útil também, né? Eu Sim. gosto daquela frase assim, ó. Se você só fizer o que você sabe, você nunca vai ser melhor do que você é. Kung Fu Panda 3. Mestre Shifu. E você, qual o ponto forte pra você nessa monte de tarefa que tu aplica aqui na Monkey? Eu acho que puxa muito pra esse lado do que o Will falou, assim, Uhum. de se sentir mais útil, né? Se sentir sabendo fazer outras coisas. Por muito tempo eu permaneci só na redação, e por mais que eu fizesse coisas muito diferentes na redação, eu só fazia Uma parte de uma coisa. área. Uhum. Então, assim, eu sabia como fazer parte de outras áreas, digamos assim, mas eu nunca tinha me colocado nesse papel, né? Ou sido colocada, digamos assim. Uhum. Então, eu acho que quando eu passei a ser do planejamento de fato, foi muito mais legal, até porque, assim, quantas vezes já chegou uma peça pra mim na redação e eu não entendia por que que aquele briefing estava daquela forma, por que que a pessoa escrevia daquela maneira, por que que ela gostava de colocar, às vezes, tantas fontes ou poucas fontes, ou, enfim, as Uhum. informações que estavam ali. E eu comecei a entender um pouco melhor, né, o por trás disso. E eu acho que no meu caso, começando o planejamento e depois indo para redação, é muito melhor porque tu consegue estabilizar
como vai ser o trabalho dali pra frente, né? Já, Porque, Sim. já consegue poupar tempo também, né? Porque já vai claro, focalizado no bem que tu quer. direcionado, né? Então, como eu falei, fazendo um bom briefing, se outra pessoa pegar, tranquilo, ninguém vai sofrer, né? Vendo aquilo ali. E pro meu trabalho facilita muito mais, né? Porque eu já deixo muito mais direcionado, eu já Sim. sei o que eu vou ter que fazer, eu já começo planejamento pensando no copy. E às vezes quem faz parte de planejamento e não tem um domínio tão forte do copy assim, já não consegue ter esse domínio, essa noção de como a peça vai ficar pronta, né? Às vezes é muito fácil tu pensar, escreva tal coisa, fale sobre tal coisa. Mas na hora do copy isso não faz sentido. Uhum. Então, às vezes é muito lindo na teoria, mas na prática não funciona. E aí, quando chega no redator, se torna um pouco mais difícil de colocar aquilo de forma palpável, né? Sim. Sim. De forma prática. Então, isso eu acho que é o mais Eu fico positivo. imaginando muito a Marina. Vou fazer o briefing aqui. Vou passar para frente. Recebi uma tarefa. Vou fazer a redação aqui. Exato. Isso que eu falei antes também, porque muitas vezes eu tive que fazer isso, às vezes por uma demanda urgente, por alguma coisa que acumulou, e não é legal. Não é legal tu acabar de fazer aquele briefing e na sequência já começar a redação. Sim. É legal sempre fazer todos os briefings, ou o máximo possível naquela semana, pra aquela quinzena, enfim, Sim. e depois assumir o papel de redatora, porque aí são duas funções diferentes. Claro que eu já sei o que eu vou fazer, não é uma grande surpresa o briefing que eu vou abrir ali, mas pelo menos é outra função. Agora a minha cabeça já tá direcionada, né, pra fazer a parte de copy, de redação e não de briefing e A planejamento. virada de Quem chave, foi o né? maluco que escreveu isso aqui? Fui eu. Imagina. Por que eu fiz esse briefing dessa forma, Tipo isso. né? Mas é a virada de chave, né? Até às Sim. vezes quando tu tá com um cliente focado em fazer um planejamento de um cliente e tem que surgir demanda de outro cliente naquela hora pra te fazer, Sim. cara, vai uns 15 minutos ali pra te virar e Sim. ver, opa, é aqui que eu tenho que fazer sobre isso, tal assunto. Então, isso que tu faz aí de jogar o briefing todo de uma semana, 2 semanas pra frente e depois colocar a redação, acho super válido e super útil, né? Mais Também te ajuda, né? interessante, né? Uma coisa que aconteceu comigo mais de uma vez, na verdade, foi, tipo, eu fiz o briefing, passei pra redação. A redação, tipo, fez as peças e passou de volta pra mim pra eu poder, tipo, fazer uma peça, tipo, fazer um design. E eu olhei e falei, tipo, ué, mas não foi assim que eu pensei. Então, tipo, é engraçado você pensar que a pessoa pega o que tu escreveu e, tipo, tira outras conclusões a partir daquilo. Sim. Por isso que é E, importante ter tipo, as coisas bem sucintas, né? mas tipo, não necessariamente algo negativo. Porque eu falei, tipo, não foi assim que eu pensei. Pô, mas tá melhor, tá ligado? Sim. E aí eu vou Claro, lá e, tipo, melhoro claro. em cima disso. Então é super importante. Por isso que Você. quanto mais minucioso, melhor também, porque quanto mais resumido ou mais subjetivo ficar aquele direcionamento, mais interpretações estão suscetíveis a acontecer e aí mais chances de chegar no design de um jeito meio Uhum. quebra-cabeça deformado, Sim. assim, tem, né? Uma coisa que eu faço recentemente, às vezes, é que quando eu, tipo, tenho uma ideia na cabeça que não tá saindo, assim, no papel, tipo, eu quero falar sobre, sei lá, sobre banana. Daí eu não sei o que falar sobre banana. Então eu faço um post um pouco mais genérico, passo pra redatora e falo, tipo, tira leite de pedra disso aqui, tá ligado? Aí ela vai, tipo, cria uma coisa que eu não tava conseguindo criar, porque eu acho que, tipo, nossa área é muito de criatividade. Às vezes criatividade não vem, tipo, é normal. Sim. Então, tipo, alguém no seu ciclo, assim, no seu time, vai saber como resolver aquele problema. Então, tipo, uma coisa que a gente tá pegando muito atualmente é fazer um planejamento geral com muita gente. Então, tipo, a gente chama a galera pra dar ideia, chama pra criar coisa, porque antes era um bagulho mais solitário, Sim. agora é um bagulho mais em grupo. A gente tá indo mais pra viés de campanha também, não só o planejamento de peça. Então, acho que essa, tipo, participação de muita gente ajuda muito na hora de criar uma ideia. Sim. E depois da ideia estar criada, você ouve como a pessoa pensou na ideia e você pensa num briefing melhor do que você faria sozinho. Sim. Eu acho que tá muito ligado também com aquilo que a gente já tem falado de outros podcasts, de a visão de outras pessoas vai melhorar o processo. Então, tu falou de ter novas ideias, mas também até reconstruir aquela ideia que tu teve ali, jogar num brainstorm e falar com outras pessoas, essa ideia aqui seria melhor ligada com isso, ou fazer de tal forma seria melhor. Então, ter outras visões também ajuda bastante nesse processo, principalmente planejamento, mas também na entrega final, né? Então, tipo, tá todas as áreas ligadas ali, ajuda nisso e melhora no nossa entrega do resultado, né? Nosso conteúdo. Não, e às vezes por exemplo, tu tens uma ideia que é muito legal, mas tu não tá conseguindo encaixar no tema.
Aí, às vezes, tu conversa com outra pessoa pra te ajudar a fazer aquilo ali e ela vem com o tema prontinho, porque Sim. ela tá vendo de fora, Sim, ela tá vendo o cliente de outra forma, né? Ela tá tendo uma outra visão do teu trabalho que às vezes a gente não tem, porque a gente faz aquilo ali todos os dias, às vezes já tá muito acostumado com o cliente, às vezes não é uma campanha, é algo cotidiano e daí não tem sim, muito como inovar, como sair fora da caixa, assim. E aí quem tá vendo de fora, às vezes é só isso aqui que falta, né? Só Sim. uma palavra, um termo, uma temática e tudo muda, assim, tudo flui de uma maneira mais fácil. tá. Will, vou te passar essa bola quadrada. Vamos lá. Bananinha. Você falou muito sobre, tipo, estar nessa área, eu faço muita coisa que eu não, que eu gosto de fazer, não é sempre a mesma coisa, não é repetido, tu falou que isso é um ponto forte pra ti. E agora eu fiquei curioso. É, tu estuda muito pra fazer essas coisas, tu aprende muitas coisas na prática, e também na teoria, claro. Mas o que é que tu gosta de fazer? Não necessariamente precisa ser um hobby, tá? Algo que tu Uhum. gosta de fazer que te ajuda, talvez, nesse processo criativo. Tipo, o que é que tu faz por fora da Monk como pessoa, não como profissional, que te ajuda a melhorar o teu lado profissional? Sim. Eu tenho hoje ligação com a banda de música de Santo Amaro e hoje em dia eu sou da diretoria, né? Faço parte da equipe de marketing. E eu acho que ter assumido essa bronca, essa responsa, hoje me deu uma visão de toda a estrutura de marketing, do que tem que fazer, porque lá, basicamente, eu tenho que fazer tudo, né? Então hoje eu tenho um pouco de visão de designer, do o que eu preciso para ter uma peça pronta, sabe? Redação, o que eu preciso para escrever uma boa legenda para um texto ou um site. Eu acabei de eu construir faz uns 2 meses o site para a banda, Uhum. tá botamos no ar agora essa semana. É um homem multitarefas. É um homem multitarefa. E eu tive que construir toda a parte de texto ali do site. Então, pô, isso me ajudou muito na hora de que eu precisava de receber pronto pra fazer aquilo rodar, sabe? Uhum. Então, pô, ali na hora eu tive que construir tudo. Mas eu poderia ter, se fosse, no caso, passar essa tarefa pra outra pessoa, que na mão que a gente divide por tarefas, né? Então, passar essa tarefa pra outra pessoa, eu saberia exatamente o que eu preciso pra dar pra continuidade naquela tarefa pra outra pessoa. Então, acho que ter esse conjunto de saber um pouco de tudo te ajuda nisso, sabe? E aí eu também puxar um pouco o saco de falar que assumir bronca te dá uma, uma força maior em questão de profissionalismo, né? Responsabilidade, né? Pô, tu acaba sendo muito versátil naquilo que tu faz. Uhum. Então, não precisa ser só da área que a gente tá falando de área de marketing, Claro. mas tu pega pra fazer qualquer outra coisa que seja hobby, até pra ler. Uma Uhum. simples leitura que seja. Tu já consegue linkar aquilo ali, ou tá mexendo no Instagram, no Pinterest. Meu Deus do céu, pô, quantas vezes agora, tipo, eu mexo no Instagram, vou lá e salvo conteúdo, porque, pô, esse conteúdo aqui ficaria Faz muito bom sentido. pra aplicar pra aquele cliente. Uhum. E aí, na segunda-feira, eu tô lá mandando ideia criativa pra Vanessa do design. Então, cara, eu acho que é isso, né? Tu tá. Não dizer que tu tá 24 horas trabalhando na função de estar ali, preciso, tá vendo alguma coisa, eu vou lá essa bola pra me fazer isso aqui depois pra trabalhar. Mas tu ter essa virada de Time, chave, sim, esse né? timezinho de, pô, isso aqui seria legal, vou aqui pegar, puxar essa ideia, pá. Porque Uhum. as ideias tipo, é igual o músico. Tá cantando no Tá. chuveiro. Continue. Mas pô, é igual músico, ideia, tá cantando no chuveiro, do nada vem uma letra, pô, que letra massa que isso aqui Uhum. encaixaria numa. E aí, pô, foi no chuveiro, velho. Se não tivesse sido naquele momento, talvez essa ideia não tivesse saído. Isso aí me lembrou até Cara. uma canção de uma música de uma banda que eu Por gosto, favor, eu adoraria ouvir. de uma banda que eu gosto muito, que é Guns N' Roses, que é uma banda de rock. E uma canção que eles tiveram foi exatamente no momento desse, assim, sabe? Tipo, eles estavam ali tipo, comendo num restaurante, sentado numa mesa, conversando. E aí começaram a, tipo, falar coisas assim, banalidade, e foi surgindo ideias e surgiu uma letra, que é a música mais famosa deles, Sweet Child O' Mine. Que legal. Sweet Child Não of sabia. Mine. Mas tá. Já que você ainda tá com a bola, agora que você falou algo que tu entendeu que melhora o teu trabalho profissional, preciso que você me fale um hobby que não tem nada a ver com o teu trabalho. Talvez ajude, mas tipo, não tem nada a ver. O que é que tu gosta de fazer no teu tempo livre?
Eu acho que já deu spoilerzinho, né? Não sei, não sei. Eu sou músico nas horas No vagas, né? momento achei que você ia dizer, sou desenhista. Eu sou músico e outras coisas, mas eu toco, então, toco em casamento, tenho banda, toco, faço parte de banda filarmônica. Então, isso me ajuda em questão de, principalmente compromisso, né? Uhum. Porque é um compromisso danado, assim, tem muita responsabilidade, muita coisa de questão de organização também entra muito isso, então, pô, tu tem que ter uma organização para tipo, tu tem 10 coisas para tocar na semana, no mês, e tu tem teu serviço, tua faculdade, as outras coisas para fazer. Uhum. Então, mas é o hobby que eu acho que eu mais gosto de fazer hoje. Também tem um pouco de leitura, que eu tô pegando essa entrada de ler bastante. Comecei faz pouco tempo, uns 3, 4 meses assim, mas eu já li uns Um leitor nato. O Will Clube do Livro. assinante do e-book Kindle. Mensal, tá? Porque eu não sei como é que vai ser ano que vem. Continue Que nessa continue jornada assim, aí. que continue assim. Tá, passe a bola para nossa querida Marina e Linda amiga. faça-lhe uma pergunta. Ai, Eu vou me fazer uma acabei briga. aqui. E você, minha querida? Qual é o seu hobby? Eu sei que... Eu sei, mas você que está vendo o episódio não deve saber. Vocês Mas, precisam saber. mas fale um hobby aí, o que que você faz fora da Monk? Que tem relação ou que não Não, tem? não precisa ter relação. O que que você acha que também pode ter influência, né? Mas Uhum. que te deu O que é uma que tu virada de gosta chave, de que gosta de fazer? fazer. Tá. Como é hobby, eu não vou falar trabalho, né? Tá, Que não, é outra óbvio, coisa que. a não ser que seu hobby seja trabalhar, É, minha senhora. não. Eu acho que em primeiro lugar seria praticar esporte, que eu acho que entra como hobby, né? Sim. Depende de academia, eu acho que não. Não é academia, eu faço crossfit Ai, Tem contradições, há contradições. e corrida. E isso é uma parte do meu dia que eu não abro mão, assim, independente de ser final de semana, feriado, trabalhando, de férias, independente. E isso é pra ter relação com o que eu trabalho ou é só um hobby à não. parte? Não, O Will fez a eu fiz a pergunta. pergunta e eu Tá, que... tá. Não, se não tem relação com o trabalho, então é só porque eu gosto mesmo, mas pode ter relação também, porque eu acho que, como tu falou, dá um senso de responsabilidade bem grande, porque a gente tem que cumprir quando tu treina direitinho, né? Tem que cumprir com horário, tem que cumprir com planilhas, com tempo, com a determinação pra tu cumprir tal objetivo. Então, acho que faz todo sentido, assim, além de só ser um simples hobby, né? Gosto muito de ler. Desde criança, assim, eu era aquela criança que pedia livro de presente ao invés de brinquedo. Sempre gostei. Problemática. Eu de- ia pra biblioteca do colégio, pegava o livro e não lia, né? Mas não não, Nossa, façam isso, ó, crianças. eu ó, amava. Turma da Mônica. E era se quiser, tá ligado? Não, eu fazia coleção, eu tive mais de 150 gibis Olha diferentes, aí. né, da Turma da Mônica, Eu assim, eu fazia pegava coleção coleções também. de livro, nossa, eu amava, assim, então sempre foi um hobbyzão, assim, Eu era igual e colecionador de carros. Deixava lá paradinho, guardado pra guardadinho depois. lá. E cozinhar. Cozinhar é uma coisa que eu amo, que inclusive me levou acho que esse hobby pra mim é a segunda profissão, né? É uma coisa que eu amo fazer, tanto como rotina, quanto como assim, pra agradar alguém, pra chamar alguém pra ir na minha casa, jantar, enfim, amigos. Acho que é uma das tarefas que mais me dá prazer, assim, principalmente se eu não tenho tempo, porque quando a gente tem tempo pra cozinhar é chato. Mas quando não tem tempo, assim, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto. E daí, como eu falei, me levou pra minha segunda profissão, que é a nutrição, né? Que eu sou nutricionista também. Então, eu divido meu tempo atualmente entre ser redatora e planejadora e ser Nutricionista. nutricionista também. Apesar das pessoas acharem meio esquisito, porque são duas áreas que não se linkam. Eu acho demais, assim. Eu acho que é muito legal poder ter os dois caminhos, poder saber que se, enfim, eu não quiser uma coisa, eu tenho outra e vice-versa. O Tá, marketing. eu tenho dois Ah. comentários sobre isso. O primeiro eu também gosto do hobby de cozinhar da Marina, tá? Acompanho ela no Instagram. Arroz e feijão. Muito bom. Nossa, cada stories que eu vejo assim, eu falo, tipo, eu tenho que fazer isso amanhã, tá ligado? Vou E, salvar. e o segundo comentário você acha que não tem muito a ver? Pergunta o que o Will faz de faculdade. É. Ah, sim, não. Will, fala então o que tu faz de faculdade aí pra galera. Então, nesse momento, até o vídeo sair, eu faço engenharia sanitária e ambiental. O Uou! que é que isso tem a ver com marketing, amigo? Beleza, pode Pipi. continuar. Mas, eu provavelmente não vou terminar o curso, né? Eu tô fazendo um outro curso particular também, tô fazendo curso faculdade particular de marketing, mas eu tô tentando transferência para administração, porque é a área que eu
Se faz encantou mais mais. sentido. Faz mais sentido pra mim, né? Profissão que eu quero seguir também. Sim. E eu acho que a engenharia foi mais o tiro no escuro, né? Quando sabe que. Não, pra mim, a administração é o curso que a galera faz quando não sabe o que quer. Não, a engenharia Mas pra aí mim. pra ti é o contrário, né? Tipo, tu É. quer administração. A engenharia foi o tiro que eu mirei e foi Foi muito meio longe do longe. alvo. É a mesma coisa que eu, né? Porque a galera deve se perguntar por que uma pessoa que é formada em nutrição veio parar na parte de redação. Mas eu comecei letras português antes de Meu fazer Deus. nutrição. Isso aí eu não sabia. Eu também Então, não. eu não cheguei a me formar, mas eu fiz um tempo de curso e, assim, pra mim na época fazia todo sentido, foi o que me trouxe até aqui. Uhum. Eu acho sensacional ter feito isso, ter conseguido chegar. Inclusive, eu nunca me imaginei sendo redatora, assim, né, como profissão, ou como minha primeira profissão, assim. E faz 3 anos que eu tô na área, eu acho muito legal. Inclusive, antes de ser redatora, eu tinha um Instagram que era, né, pra falar sobre outros assuntos, assim. E foi um dos motivos em que a galera que pesou na minha contratação. Eu fiquei Uhum. sabendo disso depois, né? Mas na época eu era somente redatora de outras áreas, assim, áreas que tinham relação com comida, inclusive. E o meu Instagram falava sobre isso, então pra eles fez todo sentido. Uma pessoa que já trabalhava com isso, né, de forma de hobby, digamos assim, fazer isso agora como o seu trabalho principal, né? Sim. E foi basicamente o Instagram que me levou, um hobby que me trouxe ao meu emprego atual e que a minha função atual, na verdade, não é só o emprego, né? E que, consequentemente, me impulsiona para o meu Instagram profissional de nutrição, Sim. porque todos os meus ensinamentos, os meus aprendizados através de curso, dos clientes, dos meus colegas na Monkin, fazem com que meu Instagram de nutricionista seja um Instagram muito mais bem posicionado, né? Então, eu tenho os dois lados ali para poder me divulgar. E tu consegue ter relação disso, né? Tu fala que não tem nada a ver, às vezes, tu ter feito engenharia. Tu sabe como é que eu fui parar aqui na Monk? Não. Eu trabalhava eu fazia parte da empresa júnior da engenharia sanitária, a EGSAN, Aham. e lá eu era da equipe de marketing. Mas, pô, Olha naquela aí. época, na equipe de marketing, ali, eu não sabia muita coisa, né? Mas eu fui atrás, eu fui aprender como fazer um site, fiz um site bem meia boca. E foi um das provas ali, ver o que que tu tem de experiência e tal. Eu fui sincero, minha experiência é com isso aqui, mas eu tô me desenvolvendo na área, faço parte do marketing aqui da empresa junior e vim parar aqui, sabe? Uhum. Então as coisas não são aleatórias, né, na vida. A gente eu não- acha que são, mas não são. Eu não sou RH, a nossa RH costuma me chamar de assistente de RH atualmente, não sei se vocês estão sabendo, mas isso prova que, tipo, um hobby pode ser... Você não pegou a mofada, não pegou a Oh, bola. perdão, a bola, peguei aqui. Um hobby pode ser, tipo, o diferencial que tu precisa como profissional para ser contratado pela empresa. Porque, tipo, talvez muita gente tenha o mesmo currículo que você, mas o Uhum. fato de você ter um hobby diferente, ser uma pessoa Sim. diferente, pesa muito. Exatamente. E eu tenho uma pergunta pra ti, um pouco fora assim, do assunto, mas qual foi o assunto mais aleatório de redação que tu pegou pra fazer? Tipo, eu sei que tem vários assuntos, comida, área Sim, médica, marketing, tudo. Tipo, mas qual foi o mais Mais aleatório? aleatório, Não precisa olha, ser ruim ou bom, só tipo, tu não esperava. Assim. Pegou na culatra. um era, eu nem lembro o termo exato, tá? Uhum. Mas um era sobre geladeiras para barcos. Isso é Específico. muito Muito nichado, é específico. muito específico. E outro era para divulgar uma empresa que vendia commodities, né, do agronegócio. Então era para falar sobre soja, basicamente. Uma empresa lá do Mato Grosso do Sul, que assim, não que seja aleatório a venda Ruim ou dele, bom, mas foi aleatório para mim porque eu tinha que entender sobre bolsa de valores, commodities, grãos, agronomia, solo e isso não faz parte da minha realidade, né? Eu lembrei É só agora. pra vocês verem, tipo, o quão longe a gente tem que ir pra aprender algumas coisas, né? O quão, tipo, é Sim. legal esse aprendizado que a gente busca com assuntos... Tipo, eu gosto muito daquela pessoa na roda que sempre fala uma curiosidade aleatória que você não tava Não tava- esperando. Eu sou muito Eu isso. digo que eu amo as pessoas show do milhão. E pra mim isso é uma pessoa show do milhão, que é aquela pessoa que qualquer assunto ela pode não ser profunda, mas ela é Ela básica sabe sobre alguma qualquer coisa. assunto, ela sabe, pelo menos pra não te deixar no vácuo, dizer, ai, não sei do que tu tá falando. Pra Não. mim é ótimo, é o melhor É a tipo. primeira vez que eu escutei, pessoa show do milhão. Pessoa show do Vou milhão, eu anotar, amo, essa é a minha mas- definição. E isso que tu falou agora de
de pegar as coisas assim, que parecem ser aleatórias e de Uhum. fato fazer. Eu lembro de um cliente que a gente tinha, que era House Beat. E Hum. teve uma época que eu tinha que tocar ali, fazer planejamento. Aí era duas empecilhos, não, mas duas coisas que eu não estava acostumado a fazer. Então, primeiro era que House Beat, ele envolvia criptomoeda, envolvia, então, tipo, essa parte de bolsa de finanças, que não Uhum. é nem um pouco meu foco. Se ele falar alguma coisa errada, pode cortar o nome Não, que ele falou pode do cortar cliente tudo. aqui, tá ligado? Mas, pode continuar, desculpa. Chamar o Vitinho aqui da Monkin, que ele vai saber falar melhor do que eu. Mas, e a outra parte que é o inglês, né? Que a conta era lá dos Estados Unidos, então as coisas eram tudo em inglês. Então, além de tu ter que ir atrás do aprendizado de criptomoeda, de finanças e tudo Uhum. mais, tu ia ter que ir atrás das coisas Em inglês. transformando em inglês. Aí era o pegada. Mas E a como... partir disso eu comecei a investir em criptomoedas, tá? Não me sigam, não seguem meus conselhos, Não porque eu tenho perdi dicas. dinheiro. como diria o meu CEO, né? O chefinho. Dá teus pulos. Eu dei meus pulos pra baixo. Mas tá, tem alguma pergunta pra fazer pra Will, já que ele fez uma pergunta pra ti? Deixa eu pensar. Tu se vê trabalhando com marketing futuramente, assim? Essa é a área que tu quer seguir? Quer sair da Monk, amigo? Ô, Foi a pergunta que ela fez. assistente de RH aí, ó. A Chay não veja esse episódio. Não, eu me vejo trabalhando em marketing. Até hoje eu tô tentando me profissionalizar. Eu tô tentando, não, tô me profissionalizando na área que eu tenho o objetivo de ficar. Talvez não nessa área, porque eu gosto muito de contato de pessoas e eventos, então. Quer me substituir como Quer- assistente de RH, amigo? Tô na Mas guilda. eu gosto muito dessa parte de estar aqui com pessoas, então estar em eventos, então eu gosto muito disso. E marketing, com certeza, hoje é a minha prioridade, assim, de continuar trabalhando na área. Uhum. E eu acho que foi um realizado, assim, fazer o Repórter Monking, porque viu que Gostou? é muito bom, né, cara? Uhum. Sair aleatoriamente no evento, sair perguntando para as pessoas, sair perguntando pro cavalo vestido lá de... Cara, eu acho que Conta essa esse história aí. Repórter Monk foi bizarro, porque teve um dos dias, foram 3 dias de evento, no segundo dia eu cheguei pro pessoal e falei, eu preciso de um desafio pra hoje. Tinha um cara fantasiado de Batman lá, o Batman de Floripa, assim, e aí um dos desafios era, você vai entregar essa banana pro Batman. Aí eu falei, beleza, o desafio é, eu vou entregar uma Bat-banana pro Batman. Eventualmente eu não achei ele, tipo, ele foi embora, não consegui entregar. Mas outro desafio era trocar uma banana por um óculos. Tava tendo um stand da Sebrae lá, que eles estavam com uns óculos maravilhosos, assim. Eu esqueci de trazer hoje, inclusive. Mas eu consegui, tá gravado, foi no Instagram da Monk. Eu troquei Desafio a banana cumprido. pelo óculos. Se você seguiu o Instagram lá, você viu que a gente tava postando bastante stories no dia do evento, que tava rolando aqui Startup Summit de Floripa. A gente tava lá gravando conteúdos pelo evento e também tava rolando podcasts. Vai estar aqui no canal também no YouTube. Vai ter uma playlist aqui do Startup Summit 2023. Então, se você quiser também dar uma olhada ali, conferir como é que foi lá. Garanto que foi um conteúdo muito massa e Então tem histórias, tem Então histórias. só pra mostrar, tipo, planejamento, design, do nada eu fui pra um evento fazer um Repórter Monk. Nossa, Repórter Monk é maravilhoso. Então, tipo, muitas coisas a gente faz dentro da mesma área, né? Tipo, planejamento, designer, assistente de RH, repórter, promotor de eventos. Então, tipo assim, Daqui a pouco CEO também, tá? Va- Dulce, se me- controle. meu Ó as férias, ó. vai ter um DC aqui falando meu nome, meus cargos, aí tipo assim, brincadeira, pessoal. Mas vocês têm mais alguma pergunta antes da gente encerrar? Porque eu tenho uma perguntinha surpresa. Não, eu acho Não, que acho que a podemos gente ir pra pode pra pergunta surpresa. Pergunta surpresa. surpresa, você quer responder primeiro? Você quer responder primeiro? Eu quero passar a bola pra Marina. Pode ser, responda. Segura a bola quadrada. Tá. Preciso que Hum. você olhe para aquela câmera e você dê uma dica para alguém que tá assistindo. Pode ser sobre qualquer coisa, pode ser sobre trabalho, sobre hobby, sobre pessoa, pode ser uma dica de nutrição, enfim, uma dica que tu tenha para dar para alguém. Qualquer dica Qualquer dica, aleatória. aleatória, tipo, uma pergunta surpresa assim. Olha, acho que de uma maneira geral, eu diria pra não se fixar em uma coisa só. Eu acho que a gente falou muito sobre Muito isso aqui sobre isso. hoje. E essa é a dica que eu mais tenho mantido nos meus dias atualmente. Porque quando a gente se fecha numa coisa só, e isso pode ser profissão, hobby, esporte, enfim, qualquer área da tua vida, a gente tende a não olhar as oportunidades que estão em volta. Então, se abrir, se permitir, se deixar ter outras
outros caminhos, de certa forma, eu acho que é uma dica valiosa para a vida, que abrem muito mais portas, te deixam muito mais preparados, muito mais responsáveis, muito mais fortes, né, para conseguir lidar com as adversidades que a vida traz, assim. Então, estar aberto, não se fixar em um lugar só, eu acho que é uma dica valiosa, assim, que muito mais pessoas deveriam se seguir ela do que se fixar, se fechar numa coisa só e às vezes perder oportunidades muito boas por aí. Will, alguma dica? Eu vou dar uma dica geral, eu acho que ela, claro que vai se encaixar no ambiente profissional, no nosso ambiente, mas eu acho que é uma dica para nossa vida, né? Então, seja constante. Acho que na vida tudo é constância, né? Então, se tu for procurar atingir um objetivo, mire naquele objetivo. Às vezes tu pode não seguir nele ou de fato concluir, mas tente trilhar o caminho o máximo possível, porque eu acho que ser constante te ajuda a construir uma pessoa, um profissional que seja melhor e também vai te ajudar a no futuro, tu quer alcançar um objetivo que seja mais difícil ou uma meta mais difícil, tu vai ser constante e vai te ajudar nisso, sabe? Eu acho que tá muito linkado também até um vídeos que a gente falou aqui, podcasts anteriores, de questão do YouTube, o que que a gente fez pra gente conseguir chegar no parâmetro que a gente tem hoje, de estar com 10k de inscritos e tantos assim de views que a gente tem no conteúdo, de conteúdos também, então muito conteúdo, então um canal muito abrangente, e eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? Ser constante e manter uma constância ao longo da vida, ao longo da sua profissão, que vai te colher os frutos. E eu vou jogar a bola pra ti agora. Eu já ia jogar uma bola aleatória aqui, mas tudo bem. Eu peguei a bola. Futebol hoje tá bom aqui. Tá. É. Tabelinha. Dominei no peito. Dominei o Vai. peito e joga. Fale uma dica aí, pra quem estiver ouvindo aí. Uma Qualquer uma. dica geral. Uma dica geral, qualquer uma. Pô, fui pego de surpresa com essa bola aqui. Não queria que a gente Não. respondesse? Tá. A minha dica é. Pô, eu não posso dar a mesma dica que eu dei no podcast passado. Acabei de lembrar, não. Faça aquilo que tu gosta. No sentido de, tipo, é só um hobby, é só isso, fazer uma coisa que eu gosto, porque no final isso ajuda muito para desenvolver você como pessoa, como profissional. Novamente, vou voltar àquele ponto de, tipo, o hobby é o que pode diferenciar você de alguém na hora de tu entrar em alguma empresa, na hora de tu iniciar uma conversa com alguém, na hora de você ser a pessoa do show do milhão que tem curiosidades aleatórias para contar. Então, tipo assim, faça o que tu ama, porque eventualmente alguém vai falar sobre isso e você vai ter muita propriedade para falar sobre isso. Então, fazer aquilo que tu gosta é essencial para você trilhar o mundo, assim. Tipo, não precisa necessariamente ser ligado ao seu trabalho, à sua faculdade, nada assim. Boa dica. E aí, minha última, já que a gente tá fazendo coisas aleatórias, pegando a galera de surpresa, eu vou passar minha bola para o Nelson. Você pode vir aqui rapidinho soltar uma dica rapidinho? Legal, pega a bola Chamou a aqui. bola, vai ter que vir, meu amigo. Por Pra essa quem não ninguém sabe, esperava. Nesse meu microfone aqui, ó. Pra quem não sabe, o Nelson da equipe de vídeos e também é o famoso filmmaker de carros, né? Nelson, se apresente rapidinho. Pá, deixa eu pegar aqui então. Pega aí, Tá, fica à vontade. o que é pra mandar aqui? Se apresente rapidinho, olhando pra aquela câmera. Câmerazinha aqui. Opa, meu nome é Nelson. Deixa eu baixar aqui que eu não sei se eu tô enquadrado. Meu nome é Nelson, sou videomaker aqui na Monk. E é pra dar uma dica então. Isso, uma dica pro pessoal de casa, qualquer uma. Vixe, minha dica é. Não ser pego de surpresa. Também, Mas acho que, pô, sempre. Aquela bem clichê, eu vou dar. Tá, Bem fica à clichê. vontade. Que é sempre dar o seu melhor. Tudo que você for fazer, assim, eu acho que. Eu sou uma pessoa, assim, que quando eu vou fazer alguma coisa difícil, aquela que tu já tá meio sem esperança, assim, eu sempre vou dar o meu 100%, porque pelo menos a minha consciência depois vai estar limpa que eu fiz tudo que dava, assim. Então, eu lembro muito do exemplo da faculdade, assim, que eu fiz economia, né? Que vocês estão falando aí também de curso que, tipo, nada a ver com... Então, eu sou economista de formação, mas eu lembro que
tinha muitas coisas, assim, muitas matérias, tipo, estatística, cálculo, que era muito difícil, aquelas, assim, que o cara já tá quase reprovado, sabe? Quase reprovado, Impossível. quase pela bola 8 assim. Mas era sempre quando eu ia lá e tentava, tipo, dar todo o meu gás, assim, na faculdade, ia lá e, tipo, no 45 do segundo tempo eu passava na matéria. Muito importante. Então, esses são alguns exemplos que eu tenho, assim, que eu levo sempre em consideração, assim, sempre dar o máximo que o cara consegue, porque pelo menos depois a consciência tá limpa, assim, tu fez o que tu Fica no conseguia. IC, né? Show de É, bola. exatamente. Muito Acho que é uma obrigado bela pela dica. participação. Cara, é uma dica clichê, mas eu vou falar pra vocês que se é clichê é porque funciona. É porque É. alguém gostou e, tipo, É porque é faz conhecido, né? sentido na maioria Qual- dos casos, né? Com a participação especial do Nelson, Então, de equipe é. de vídeos, eu acho que... Que nunca tinha participado de um podcast, então agora ele Verdade. já pode dizer Agora que ele já De pode nada, de compartilhar pra mãe nada. dele. Vamos fazer um corte disso, né? Do nosso querido Nelson falando aí. Todo final de ano a gente faz um vídeo especial com vários cortes, momentos do ano. Eu acho que com certeza o Nelson vai aparecer nesse vídeo. Mas é isso. Muito obrigado, Valeu, meu amigo. Wilson, que na Monk é conhecido como Will e fora da Monk é conhecido Também como Will. eu. Muito obrigado, Marina, por participar aqui com a gente hoje. Obrigada. Chegamos aqui ao fim mais um de Galho em Galho. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva. Curta, comenta. Veja, se você ficou até o final aqui com nós, comenta, fala o que você gostou desse vídeo, as melhorias e também muito obrigado por estar participando disso aqui. E dá o likezinho, né, o joinha, e ativa o sininho para os próximos vídeos e acompanha os conteúdos que tem aqui, tem muito conteúdo massa. Não, ó, se você ficou até o final, tem um Tem que ter o desafio, ó. finalzinho, é. Tem que ter Tem um desafio. Tem que comentar qual curso você fez ou começou a fazer que não tem nada a ver com o que você fez hoje, já que nós Tá falando todos sobre aqui isso. Bom temos desafio. isso em Em comum. comum. Desafio lançado, hein? Uma banana para quem fazer o comentário. Tira essa parte do vídeo que a gente não vai oferecer banana pra ninguém, novamente, tá ligado? Então é isso, obrigado pela participação, pessoal. Obrigada, Até a gente. próxima, porque eu vou Até convidar mais. vocês Com depois também. certeza. Amo participar. Eu também. Então, beijinho, pessoal de Tchau. casa. Tchauzinho.